Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E vamos lá nos itens 7 e 8. O sacrifício mais agradável a Deus. No item 7. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Isso está lá em Mateus, capítulo 5, nos versículos 23 e 24. Atos de sacrifício. O que Jesus nos recomenda fazer antes de reverenciar a Deus com os nossos atos de sacrifício? Ele recomenda que nos reconciliemos com o nosso irmão antes de efetivar qualquer tipo de sacrifício em reverência ao Pai. Porque somente após reconciliar-se com seu irmão, deve o homem apresentar a Deus sua oferenda. Porque o amor a Deus e ao próximo são inseparáveis e constituem um único mandamento, de tal modo que quem guarda rancor do próximo encontra-se irremediavelmente afastado de Deus. No item 8, quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de depor-lhes a vossa oferenda no altar. Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Expungido é livre. Ele materializou o preconceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais, cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. Entretanto, no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras. Deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Qual o sacrifício mais agradável a Deus? O que o homem faz do próprio ressentimento ao se aproximar daquele a quem ofendeu ou por quem foi ofendido,
num ato de humildade e amor. Porque Jesus se refere sempre a oferendas? Porque quando de sua passagem na terra era costume entre os judeus oferecer bens materiais a Deus, como forma de lhe demonstrar respeito e amor. Em nossos dias, ainda oferecemos a Deus sacrifícios materiais? Não. Hoje oferecemos a Deus a nossa prece, nossos sentimentos, intenções, boas obras, nossa alma, enfim. Portanto, devemos nos libertar de qualquer pensamento de ódio ou mágoa em relação ao próximo. Porque é tão difícil aproximarmos-nos do nosso irmão em busca de reconciliação. Porque esta atitude exige renúncia, desprendimento, humildade, virtudes frontalmente contrárias ao egoísmo, orgulho e vaidade, que ainda carregamos em nós. E se o nosso irmão estiver distante de nós, de sorte que não possamos nos aproximar dele? Resta-nos pedir a Deus por ele, pela sua felicidade e bem-estar, pela sua paz e progresso. Pois para a oração não existe distância. O fato de nos recolhermos em prece num templo religioso ou em outro lugar qualquer nos aproxima de Deus? Nem sempre. Não é o ato em si que nos aproxima de Deus, mas os sentimentos que carregamos no coração com relação ao nosso irmão. Entretanto, no templo do Senhor, o homem deve deixar de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Conclusão. O sacrifício mais agradável a Deus é o que o homem faz do próprio ressentimento, reconciliando-se com o seu irmão antes de elevar em prece o pensamento ao Pai. Encerramos aqui uma parte do capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Meu Deus, meu anjo de guarda, agradeço-vos o socorro que me proporcionaste no período de que estive ameaçado. Seja para mim um aviso esse perigo e me esclareça sobre as faltas que me hajam colocado sobre a sua ameaça. Compreendo, Senhor, que nas tuas mãos está a minha vida e que a podes tirar quando te apraza. Inspira-me, por intermédio dos bons espíritos que me assistem, o propósito de empregar utilmente o tempo que ainda me concederes de vida neste mundo. Graças a Deus e graças a Jesus.